Se você quer saber como investir na renda fixa, fica aqui nessa aula que hoje eu vou falar tudo sobre renda fixa e eu aposto que você vai sair do final desse vídeo com muito mais conhecimento de renda fixa do que quando você começou a ver agora. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, quem não me conhece, meu nome é Felipe Cunha, eu já invisto há mais de 20 anos no mercado financeiro, já trabalhei dentro do mercado financeiro também no início da minha carreira e decidi abrir esse canal aqui para a gente falar um pouco sobre os tipos de investimento e como você melhorar tua rentabilidade, teu retorno, adquirindo mais conhecimento. Não tem outro jeito de ganhar conhecimento se não for estudando, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui um pouco para a gente melhorar. Então meu modelo aqui é o que? É resumir ao máximo e entregar para vocês exatamente o que é na prática, o que funciona, para que você já possa sair daqui colocando e aplicando nos teus investimentos. E antes da gente começar o vídeo, por favor, dá aquela ajuda aí, cara. Pô, clica aí no sininho, clica aí no likezinho, ativa o sininho para você receber a notificação quando eu colocar mais vídeo. Você vai ver que é de muito valor para você todos esses conteúdos que eu estou colocando aqui. E chega de enrolação, bora lá que agora o jogo é para campeonato. Vamos que vamos. Galera, renda fixa. O que é renda fixa? Como que a gente investe na renda fixa? E qual que é a melhor aplicação de renda fixa para a gente ganhar dinheiro com isso aí? A renda fixa é muito fácil. É só um acordo de valor com prazo e uma taxa entre duas partes. Você pode ter uma taxa pré-fixada ou uma taxa pós-fixada. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas só guarda isso. É um acordo entre duas partes que a gente negocia, que eu vou te pagar um valor X num prazo tal em cima de uma taxa de Y, beleza? E isso daí eu posso acordar com você no momento agora, olha, eu vou te pagar em um ano 10% de juros. A outra forma é, olha, eu vou te pagar em um ano a rentabilidade da taxa de juros do país, da Selic. Essa taxa ela vai mudando ao longo do ano, então se trata de um título pós-fixado, no exemplo. Vamos seguir que lá na frente você vai entender. Bom, das características da renda fixa, a primeira e que atrai muita gente é a questão da segurança. Por você não ter uma inflexão muito alta dos preços, né? Não ter um volume de rampa dos preços para cima e para baixo, com muita oscilação, historicamente falando, ela traz essa sensação de segurança. E também porque você concordou com uma outra parte de um pagamento em cima de uma taxa específica num prazo específico. Você já pode saber o que lhe espera de rentabilidade aquele título. E isso traz muita segurança. Além disso, você tem também a segurança que traz alguns produtos de renda fixa que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC ele garante até R$250 mil por CPF, por pessoa, caso a instituição financeira onde seu investimento está venha a falir ou não cumprir os pagamentos que estavam acordados entre vocês. E a renda fixa também tem uma tributação específica e nessa parte da tributação, lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero que você guarde essa questão da tributação, porque ela é muito importante para a gente. Ó, guarda. Tributação da renda fixa, a gente tem produtos de renda fixa que são isentos de imposto de renda e existem produtos que têm a incidência do imposto de renda. E na renda fixa, o imposto de renda ele segue essa tabelinha aí, ó. Até 180 dias você vai pagar 22,5% de alíquota, de 181 a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima dos 720 dias você paga 15% de imposto de renda sobre os lucros que você oferiu dentro desse investimento. E como a gente falou antes, a gente tem também a questão dos prazos dos investimentos na renda fixa, que são variadíssimos. Você tem desde o prazo para ter recolhimento, resgate diário, como você tem resgates e pagamentos de cupons nas datas de vencimento. Você pode ter títulos para 1, 2, 6 meses, 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem título americano até de 100 anos. Imagina, você nem vai estar aqui, o título está lá ainda funcionando, né? E acompanhado do prazo, né? Você vê que o prazo está diretamente ligado à tua remuneração.
Tem títulos que você vai investir neles, você não vai receber nada e você recebe tudo na data de vencimento, que é o tipo da liquidação que é feita com seu título. E tem diversas formas de liquidação. Tem liquidação com cupom semestral, com pagamento mensal, tem vários tipos. Por isso a gente tem que entender qual é cada tipo de investimento para saber qual que se adequa mais ao nosso perfil. Falando ainda em segurança, né, eu coloquei uma imagem aqui para você ver, que é a imagem do Tesouro Americano. Esse daí é um dos títulos mais seguros do mundo. Lembra que eu falei que renda fixa é um acordo entre duas partes? A gente pode ter dois tipos de acordos acontecendo aí, que são investimentos com títulos públicos, ou seja, você está emprestando seu dinheiro, seu recurso para o Estado e o Estado te remunera em cima de uma taxa de volta daquilo ali. Então você tem a primeira fase, que são títulos públicos, e a outra fase, que são títulos privados. Aí a gente tem um monte de coisa. Você tem certificado de depósito bancário, CDB, CDI, LCA, LCI, CRA, CRI, debentures, letra de câmbio, fundo de renda fixa e por aí vai. Tem um monte de produtos, a gente vai entrar neles lá. Mas você pode emprestar dinheiro para bancos ou empresas, então você está tratando com o setor privado. Então vamos lá, temos duas coisas aqui, títulos públicos e títulos privados. Fechou? Esse conceito aí, guarda também. A renda fixa, posso até dizer isso, acho que ela só existe por conta de um principal indicador, que é a taxa de juros, que é a taxa Selic, que é a taxa de juros do nosso país, que ela é decidida, né, pelo Banco Central, através daquelas reuniões do Copom. Você já deve ter escutado falar sobre isso aí dentro de um jornal, dentro de alguma notícia, e é ali que é definida a taxa de juros do país. Essa taxa de juros basicamente é a que vai nortear todos os investimentos de renda fixa. É em cima dela que você vai ver na frente, em cima dela que quase todos os produtos de renda fixa acabam se pareando. Imagina, no início você pode tomar uma decisão de pré-fixar um título a uma taxa menor, sendo que você está visualizando uma previsão de alta de juros. Não seria melhor você compor um pouco com títulos pós-fixados que vão acompanhar essa elevação da taxa de juros? E como muitos sabem, a taxa de juros ela é uma ferramenta do Banco Central, principalmente para também controle da inflação do país. A inflação é aquela que tira o seu dinheiro do seu bolso, né? O que faz o teu arroz, o feijão, os teus passeios, o restaurante, tudo está ficando mais caro, né? Isso a gente percebe isso. E à medida que a inflação começa a subir muito, o Banco Central olha para aquilo e fala, opa, pera lá, preciso frear. Qual que é a ferramenta de freio de inflação do Banco Central? Ele só tem a taxa de juros. Então ele começa a subir a taxa de juros, só que isso aí vai demorar um tempo até acontecer, né? Você começa a subir a taxa de juros hoje, vai demorar aí 6 meses, 1 ano para você ter as respostas do mercado de volta daquela taxa que você aumentou, que você deixou o crédito mais caro, você acaba tirando pessoas do capital de risco para ir para o capital mais seguro, que são das rendas fixas e por aí vai, entendeu? Então é muito bom a gente ter esses indicadores bem perto da gente. E o outro que acaba influenciando também a inflação, que é o dólar. No Brasil a gente importa muita coisa de fora, né? Toda a nossa matriz tem muita coisa importada, então o dólar pesa muito via petróleo, via um monte de coisa. Então se você tem uma perspectiva de alta do dólar, você já pode esperar que venha inflação alta e consequentemente vai vir algum acerto de taxa de juros para conter essa inflação também. Passando aqui rapidamente para aquela primeira parte que a gente falou, que era dos títulos públicos, a gente tem aqui os nossos tipos de títulos públicos que a gente consegue pegar. Eu vou entrar aqui rapidinho no Tesouro Direto. Aqui a gente está no Tesouro Direto, só para você entender quais são todos esses títulos, né? Isso tudo aqui você pode investir a partir desse site aqui do Tesouro Direto, através também da sua corretora. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o primeiro ali, ó, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai rentabilizar para você a taxa de juros corrigida ao ano, certo? Só que ele tem datas de vencimento também. Você tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Tesouro Pré-fixado com pagamento de juros semestrais, que é aquele que você não vai recolher tudo na data de vencimento. Você tem o Tesouro IPCA+,
que é aquela letra do Tesouro que vai te pagar o IPCA mais uma taxa para o prazo. Vamos lá voltar aqui, ó, só para a gente ver na prática aqui o que é o IPCA+. Tá aqui, ó, Tesouro IPCA+, com juros semestrais para 2035, está pagando o IPCA mais 6,59, uma excelente taxa aí para o momento. Então a gente tem também ali o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e o Tesouro Renda+, o Tesouro Educa+. Na prática, o que a gente usa bastante é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Por quê? Porque você consegue fazer você consegue ter a taxa Selic pós-fixada, então qualquer que seja o movimento que a taxa de juros esteja fazendo para frente, eu quero acompanhar a taxa de juros. Então esse é um objetivo quando você compra um título do Tesouro Selic, que é um título pós-fixado. A taxa ela vai acompanhando o mercado. E você também tem como travar, por exemplo, assegurar um pedaço dos teus rendimentos das inflexões da inflação. Então, qual que seria o título para você travar a inflação? Seria ali um Tesouro IPCA+, que ele vai te pagar qualquer que seja a inflação, então ele corrige a sua perda monetária de dinheiro ao longo do tempo e te dá um lucro real teórico ali de 6,59, como aquele título que a gente está vendo aqui, ó. 6,59 no IPCA+, para 2035. E ele vai te pagando juros semestrais até 2035. Nos títulos privados, principalmente, o mais famoso de todos, que está em tudo quanto é banco. Se você abrir teu aplicativo, aí com certeza tem isso aí na primeira página de investimentos, que são os CDBs. O CDB é um certificado de depósito bancário. Ele é aquele título que você está emprestando seu dinheiro para o banco, né? Você empresta seu dinheiro para o banco, ele empresta o dinheiro para outras pessoas a taxas altíssimas, ganha toda aquela gordura e te passa um valor baseado na taxa Selic. Tem as LCIs e LCAs, as debêntures, letras de câmbio, CRIs e CRAs e fundos de renda fixa. A gente vai entrar neles por detalhe agora. Como eu falei antes, CDB está lá, o Certificado de Depósito Bancário. São prazos menores e tem liquidez diária. Você pode ter um título de CDB com liquidez diária. O que eu sugiro fortemente para CDB? CDB é o dinheiro rápido. Então, assim, o teu fundo de reserva de emergência, eu tenho 10 mil de custo por mês. Olha, eu preciso pelo menos uns 4 meses de custos assegurados, então eu vou pegar 40 mil reais e é ali que eu vou guardar, é no CDB com liquidez diária. Vou procurar uma opção de CDB que me pague 100% do CDI, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito, ele está atrás de uma instituição financeira geralmente parruda, e o lado ruim é que ele incide um imposto de renda nesse título de CDB. Então, se você colocar o dinheiro e precisar arrancar muito rápido, você vai pegar aquela parte superior da tabela do imposto de renda, que só cai de 22% para 15% a partir dos 720 dias. Agora, é um título que você tem liquidez na hora e não tem perda por antecipar o vencimento do resgate dos seus fundos. LCI e LCA. A LCI e a LCA também são títulos de emissão bancária, o qual o banco pega o teu dinheiro e empresta para crédito imobiliário e do agronegócio. Então, a LCI é a letra de crédito imobiliário, a LCA é a letra de crédito do agronegócio. O próprio banco ele toma conta de todo o risco dessa operação. Tá? Ele faz uma análise, pulveriza isso bem espalhado, bem diversificado, e ele mesmo controla como é que está a saúde, a solidez desses investimentos, né? Para que esse crédito que está sendo colocado lá não fique num risco absurdo e tenha um pagamento de cupom conforme estava negociado. As LCIs e as LCAs, geralmente você tem o resgate só no vencimento, mas você pode fazer o resgate antecipado. Depois a gente vai conversar sobre isso, porque o resgate antecipado ele pode te trazer problemas. Você tem a garantia do fundo garantidor de crédito, que te garante até 250 mil reais, e o lado bom desse é que ele é isento de imposto de renda. Então você não tem que pagar imposto de renda em cima dos lucros que você vai oferir em cima desse tipo de investimento. E aí temos as debêntures.
Bom, as debêntures são um empréstimo que você faz de dinheiro para a empresa. A empresa está precisando de caixa para comprar a máquina, para investir numa nova loja, investir numa nova fábrica, no que for. Essas empresas grandes, elas lançam debêntures ao mercado, que são letras, né, títulos lançados por elas, se comprometendo a pagar uma taxa de juros num prazo específico. Geralmente essas debêntures elas têm prazos maiores, porque como a empresa vai ter que capitalizar aquilo para comprar um maquinário, para colocar para rodar, para depois aquilo ali funcionar e ter rendimento, lucros futuros, né? Quando ela está pegando dinheiro emprestado no mercado é porque ela está querendo investir em alguma coisa projetando lucro. E ela provavelmente projeta lucro maior do que o custo que ela vai te pagar. Então ela tem algumas opções também nas debêntures que são com juros semestrais, então ela faz o pagamento de juros semestrais. Como a gente está falando com empresas, né, você está emprestando teu dinheiro diretamente para empresas, não existe garantia do fundo garantidor de crédito. As debêntures elas são títulos bem mais arriscados. E também elas têm a incidência do imposto de renda. Então, em cima do lucro que a debênture te der, você também vai ter que pagar em cima disso o imposto de renda de acordo com aquela tabelinha que a gente falou lá atrás. Bem similar aos LCIs e aos LCAs, só que agora numa outra parte, na parte da receita dessas empresas, né, do setor imobiliário e do setor do agronegócio, são os CRIs e os CRAs. São certificados de recebíveis, né, imobiliários, só que olha só, você não está dando crédito, você está agora trocando dinheiro com ele com um recebível, né? Então ele tem títulos a receber pelas suas vendas, pelos seus volumes financeiros, ele antecipa esses títulos financeiros, na verdade você antecipa o dinheiro para ele e recebe conforme ele vai recebendo. Existe um risco de calote nisso aí, existe sim. Não é certo que todos os recebíveis deles serão recebidos, mas você tem níveis de risco para investimentos em CRIs e CRAs também. Pelo motivo de não ter como você garantir a saúde das empresas que estão colocando lá os seus recebíveis, também ele não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. O lado positivo é que ela também é isento de imposto de renda. Então, a gente não precisa pagar imposto de renda em cima dessas letras. Vou fazer só um adendo aqui sobre o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é como diz o nome, né, um fundo a qual todas essas instituições financeiras que querem estar lá, que são, não é que querem, né, são obrigadas a estar lastreadas com um fundo de crédito para garantia, uma abrangência que beira os 2, 3% apenas de todo o crédito que é colocado a mercado. O que eu quero dizer com isso? A renda fixa, é seguro, é tudo isso, são um dos mais seguros. Mas nada é 100% seguro. Tá? Um colapso de pagamentos, um colapso financeiro aí é aquilo, ele só tem 2% para garantir. Então, hoje esse fundo garantidor de crédito, ele funciona para garantir caso uma instituição financeira vá quebrar ou não consiga cumprir os pagamentos ou por aí vai. Um colapso macro, infelizmente isso aí a gente não vai poder contar com fundo garantidor de crédito, infelizmente, tá bom? E aí vem a pergunta que ninguém não quer calar. E aí, Felipe, qual delas eu vou investir? Olha, não sei se você já teve a experiência de abrir uma conta numa corretora de investimentos. Se não, faça, cara, em qualquer uma. XP, BTG, Toro, qualquer uma dessas aí. Pode abrir uma conta lá. Eu não tenho vínculo com nenhuma dessas, então não tem problema. Mas o interessante é que dentro dessas corretoras, você vai poder observar uma coisa que o teu banco não vai ter para você. Tá? Olha só, o banco ele funciona com os produtos que são interessantes para ele.
as corretoras, elas também funcionam com os produtos que são interessantes para elas. Só que elas distribuem valores de diversas instituições. Então, às vezes, você vai entrar no teu banco lá, você tem 4 opções de CDB para escolher e acabou. Ou fundos de multimercado, investimentos e tal, acabou. Numa corretora de valores, você vai ver, sem brincadeira, 300, 400 tipos de produtos de renda fixa ao teu dispor. É isso mesmo, é como se você estivesse num shopping center de produtos de renda fixa. E você acaba se perdendo, porque olha só o que eu estou colocando aqui, um comparativo. E isso daí deixa muita gente de cabelo em pé. Porque é difícil, né, a gente chegar ali e falar, cara, o que rende mais? Um CDB com 105% do CDI ou uma LCA com 93% do CDI? O que dá mais dinheiro? Você vai ver que só pelo fato de não incidir o imposto de renda numa delas, você tem uma diferença ali muito boa. Ali embaixo eu coloquei o CDB da Luso estava dando R$ 108 de lucro líquido total, enquanto a LCA do Banco Itaú está dando 115,35. Então a gente tem uma diferença bem significativa ali, percentualmente falando, de 2 títulos de renda fixa. Lembrando que são 2 produtos completamente diferentes. Eles estão em renda fixa, mas têm características completamente diferentes. Riscos e por aí vai. Então, vamos entender melhor sobre cada um deles, né? Melhor a gente estudar sobre isso. E agora, vamos complicar um pouquinho mais. Peguei aqui, por exemplo, uma foto da corretora ali, né? Que tem algumas opções ali, né? De IPCA, IPCA+, IPCA mais 5,5, CDI mais 3,40. O Tesouro Selic lá é IPCA mais 6,59, se não me falha a memória. E aí, cara, o que eu faço? Como é que eu calculo isso aí tudo? Meus amigos, eu pensei em vocês. Eu pensei em mim e em vocês. Eu preparei um negocinho pra gente, olha só. Isso aqui vai estar disponível, depois eu vou botar pra vocês lá na... Vou deixar o link aí na descrição. Se você clicar no link da descrição aí, eu vou deixar a planilha pra você baixar e usar ela 0800, depois você só me agradece aqui, dá um likezinho aí, que isso aqui vale ouro, vale dinheiro. Vale mais do que dinheiro, mais de ouro. O que é essa planilha aqui? Quando vocês entrarem dentro dessas opções de renda fixa, dentro da sua corretora e tudo mais, você vai ter lá, produtos, renda fixa, e lá dentro você vai ter emissões bancárias, títulos públicos e por aí vai. Você vai ter lá CDB, CDI, LCA, LCI, CRA, CRI, debênture e por aí vai. Vamos lá naquela tabela ali de comparativo. Pensar na prática aqui. Eu tenho um CRA aqui, por exemplo, da Bioenergia pagando CDI mais 3,20. Então, você vai ver que essa daqui é esse modelo aqui, ó, que ela paga a Selic, um CDI, mais uma taxa fixa. Então aqui eu só preciso botar qual é a taxa fixa, 3,20, beleza? Certo. Esses 2 campos aqui no início que eu coloquei, é só para a gente preencher qual é a Selic que está atual. Lembra, essa Selic a cada, se eu não me engano são 3 meses, tem a reunião do Copom, na qual eles definem se vão ter manutenção da taxa, se vai ter subida da taxa ou descida da taxa. Geralmente eles vão fazendo incrementos de 0,25, meio, para cima ou para baixo. Conforme a inflação vai subindo, ele vai ajustando aquela taxa. Então pode ser que você esteja vendo isso daqui a um ano e já estejamos em outra taxa. Hoje a taxa está em 10,75, taxa Selic anual. Dá um Google aí na hora e pesquisa. Qual a taxa Selic? Hoje, ele vai te dizer. E a gente também tem o IPCA anual. Se eu não me engano, está perto de 4,34, alguma coisa perto disso daí. 4,40. Mas isso aqui é só para fins de simulação.
Tá bem perto, não vai mudar nem 1% nisso aí, com certeza não. Você vai ver aqui, olha, nessa taxa Selic, que seria do nosso título, que ele estaria pagando 3,20 acima do CDI, acima do CDI da Selic, né? Então ele está pagando 3,20 mais os 10,75, que dá o 13,90. Tem a fórmula aqui, ó. Para quem entende um pouquinho de Excel, só fórmula fácil, assim, somou, diminuiu, dividiu e só isso. Mais difícil aqui é a gente trazer a fórmula de taxa ano para taxa mês, que está aqui, mas está pronta, você não precisa fazer nada. E no caso aqui, qual é o prazo que eu vou ficar com o título? Ah, eu vou ficar com o título durante 2 anos. Então tá lá, eu vou ficar de 361 a 720 dias. Então vamos supor que eu vou ficar com mais de 2 anos o título, né? Então vou acima de 720 dias, vai incidir 15% em cima da minha alíquota de imposto. Então eu só botar aqui 15, dá um Enter. E tá lá a tua taxa líquida, que vai ser colocada. Só que naquele título em específico, se eu não me engano, ele tinha a isenção do imposto de renda, se eu não me engano. Geralmente ele vem aqui se ele está isento ou não do imposto de renda, tá? Mas geralmente as corretoras indicam quais títulos estão isentos ou não de imposto de renda. Nesse caso, é um CRA, o CRA é isento do imposto de renda. Então a gente não vai ter, nesse caso, a incidência do imposto de renda. O imposto de renda vai ser 0. Então é isso, ela vai te dar mais de 1%, esse título vai te dar mais de 1% ao mês nessa variação aí. Esse título vai pagar cupom semestral, como está aqui, e vai pagar anual também a partir de... vai fazer a amortização anual a partir do 17/2/2025. Ele vai vencer lá em 18/2/2026. Então é um título aí para mais de 2 anos, né? Então, menos de 2 anos. Então a gente teria aqui essa incidência se tivesse imposto de renda seria um pouco menor, mas no caso ele não tem imposto de renda. Por que será que um CRI e um CRA estão pagando mais do que um título normal, hein? Tá vendo aqui que tem a fase dos riscos? Na XP, por exemplo, tem isso aí. Você tem lá os cálculos de risco para cada tipo de título. E isso aí é o risco realmente do teu recebimento. Como você está certificando esse tipo de título, ele não tem o fundo garantidor de crédito. Então você vai ver que ele é bem mais arriscado do que um título de renda fixa, por exemplo, um Tesouro Selic da vida, que está sustentado por um governo. Aqui você está sustentado numa empresa. Olha a diferença. Governo, empresa, né? Então o que você pode, o que dá agora, o que dá muita confusão para o pessoal? Eu vejo o pessoal fazer muita confusão nisso aqui, ó, quando eu tenho títulos que pagam Selic com e sem IR. Vou até usar esse exemplo anterior que a gente fez aqui, ó. Um está pagando 105 e tem incidência de imposto de renda. Ó, esse aqui tem incidência do imposto de renda, paga 105 do CDI. Então, por exemplo, esse aqui tem incidência do imposto de renda, paga 105% do CDI. Vou botar um ano, só para a gente... Então, no caso do imposto de renda dele de até um ano, seria 20%. No outro caso, ele estava pagando 93% do CDI, só que não tem IR. Então aqui ele está pagando 93% do CDI no mesmo prazo de um ano, só que tá vendo o imposto de renda dele é 0? Olha a diferença, cara. Olha a pegadinha. A gente sempre fala assim, o meu banco lá está pagando 105% do CDI e o outro aqui pagando 93% do CDI.
Como é que pode um ter 0,8 a mais do que o outro? Impressionante, né? Se a gente não faz essa conta, se você não tem, por exemplo, essa planilha para você fazer um comparativo, você vê que fica muito difícil a gente chegar num consenso que, olha só, eu saí de 0,71 para 0,79 para 1,09. Agora, o risco aumentou? Com certeza aumentou. Veja aqui, CDB, eu estou emprestando dinheiro para uma instituição bancária. O LCA, eu estou emprestando dinheiro para o agronegócio. E nesse caso daqui que a gente estava, que seria um CRA, por exemplo, eu estou emprestando dinheiro para o recebível do agronegócio. Então você vai tendo, os níveis de riscos vão sendo bem diferentes. E a gente tem, por exemplo, no caso lá do Tesouro, eu tinha uma planilha do Tesouro aqui aberta, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu achar aqui. Tesouro Direto. Aí tá aí, ó. Essa aqui é a página do Tesouro Direto, se vocês não conhecem, vale a pena ir lá, dar uma olhadinha. Ó, o Tesouro tem muito isso aqui, ó. O Tesouro IPCA, que é aquele dinheiro que você vai segurar a tua inflação junto, né? Ele está pagando aí 6,56 acima do IPCA. Então eu venho aqui e boto lá, ele está pagando aqui 6,56 acima do IPCA no prazo de 1 ano. E uma coisa que a gente pode ver aqui também é isso aqui, ó. Então se eu coloquei lá, vamos pensar aqui nesse Tesouro IPCA 2035 com juros semestrais, papá. Ele vai dar o IPCA mais 6,59. Ó. Vai dar aqui o IPCA mais 6,59 e vai ter o desconto do imposto de renda. Como ele é lá para 2035, vai passar com certeza aí dos 720 dias. Então a gente vai ter um desconto aí só de 15% no IR. Então, esse título do Tesouro está te pagando 0,73. Se você for fazer uma comparação entre um e outro, né, esse 0,73 com esse 0,71, nesse daqui eu estou emprestando dinheiro para o banco, está me pagando menos do que eu estar emprestando dinheiro, emprestar o dinheiro para o Estado, para o Tesouro, está me remunerando mais do que emprestar dinheiro para uma instituição financeira, quer dizer que eu tenho mais segurança nesse tipo de título aí, ao emprestar dinheiro para o Tesouro, e tenho mais rentabilidade do que emprestar dinheiro num CDB ou numa LCI ou numa LCA que pague similar ou menos do que isso. Faz sentido? Faz, né? Será que a gente responde agora a pergunta de qual deles que a gente deve investir? Bom, a gente primeiro já entendeu tudo o que é, qual é cada tipo de produto de renda fixa, cada título desses. A gente já entendeu que eles têm prazos e rentabilidades diferentes. Eles têm também, em alguns deles, valores mínimos a se investir. Tem alguns títulos que o valor mínimo é R$1.000, tem outros que é 50 mil, tem outros que é 1 milhão. Então você tem vários valores também mínimos para poder investir nesses títulos de renda fixa. E qual é a melhor estratégia para investir em títulos de renda fixa? Olha, o que eu gosto muito de fazer é o seguinte: eu monto uma pirâmide em cima desses títulos de renda fixa. Como se fosse... Vamos pensar aqui. Eu não quero investir em nenhuma debênture porque eu não quero correr o risco de perder. Vamos para a teoria da diversificação? Se eu tenho 100 mil reais para colocar em renda fixa e meu custo de vida é de 10 mil por mês, vamos supor que eu queira ter minha reserva de emergência de 4 meses de custo da minha vida para não ter que mexer e, se tiver que mexer, não tomar prejuízo. Vou pegar 40 mil reais e vou colocar dentro daquele CDB que tem liquidez diária, me remunera menos, mas ele tem liquidez diária. Eu consigo resgatar ele a qualquer momento. Para o médio prazo e para o longo prazo,
Você concorda que naquela minha carteira de renda fixa eu posso ter títulos que vão vencer em 2026, 2027, 2028, 2029, 30? Posso ter uma pequena parte em cada momento desse. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro ter a parte da tua reserva de emergência em CDB, isso para mim é indiscutível, tem que ter liquidez naquele momento e sem tomar prejuízo, porque eu tenho que resgatar. Agora, a outra parte vai depender muito do teu perfil, das tuas responsabilidades com os teus custos futuros, com os seus sonhos, com as tuas recompensas, e por aí vai. Então, vale a pena você pensar também na teoria de diversificação, que a gente usa para diversificação de carteiras de investimento em renda variável, ações e tal, usar também na renda fixa. Você pode colocar pedaços para prazos diferentes e rentabilidades diferentes. Você pode assumir um pouco mais de risco. Então, o ideal é que quando você some tudo isso, vamos supor, você botou 10 empresas para ter uma rentabilidade em debentures. Vamos supor que são as opções de renda fixa mais arriscadas e que remuneram mais. Mas vamos supor que você escolheu 10 empresas para botar R$1.000 em cada uma delas em debêntures. Uma delas foi a Americanas. Eu não sei se a Americanas deu calote ou não nas debêntures, acredito que não. Mas se você precisasse vender essas suas debêntures antes do prazo de vencimento, você ia ter um deságio enorme, você ia perder muito dinheiro, entendeu? Porque ela acabou desenvolvendo um escândalo contábil, fiscal. Quem é que vai querer comprar aquele título de dívida de uma empresa que o pessoal não está nem entendendo se vai fechar, se não vai e tal? É o risco que você corre. Agora, e as outras 9 empresas que você emprestou e pagaram o cupom em dia e tudo mais, e você pôde, com o lucro que a mais que você teve nas outras 9, inclusive suportar um eventual prejuízo de uma dessas empresas te dar um calote geral. Existe esse risco? Existe. Você diversificando, você reduz esse risco e melhora a sua rentabilidade? Com certeza. A mesma teoria de diversificação vale para cá. Monta a tua base de segurança em cima de um CDB e o resto você vai escalonando conforme os seus prazos, a sua vida. Isso aí cada um tem que olhar para dentro das suas próprias despesas, dos seus sonhos, dos seus objetivos aí tomar decisão. Galera, chegamos ao final. Se você gostou, comenta aí. Se ficou com dúvida, cara, também comenta aí. Eu respondo as dúvidas aqui nos comentários. Deixa aquele like maravilhoso, compartilha com quem você gosta aí, que gosta de investimento, gosta de renda fixa e não sabia como é que funcionam as coisas. E mais uma vez, a planilha, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. É só você clicar lá, que ela vai estar inteiramente grátis para você baixar e brincar um pouquinho aí com os seus investimentos. Grande abraço. Fui!